Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 ao 29. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, amadas de Deus, chegamos hoje nesse 28º dia, comentamos ao longo desses dias marianos do mês de maio, por alguns momentos passando, por esta leitura, apenas como comentário. Hoje nós estamos proclamando ela e é a partir dela que nós queremos falar hoje de Nossa Senhora. Amados e amadas, veja só, eu quero me ater aqui na realidade do anúncio do anjo, mas acima de tudo, na perspectiva da saudação. Porque encerramos a leitura assim: Maria se colocando profundamente, ela perturbou-se com essa palavra e pôs-se a pensar que significaria semelhante saudação. É dessa saudação que nós vamos falar, é dessa saudação que nós vamos nos aprofundar. Nossa Senhora saudada pelo anjo. E tem mais, a forma como ele saúda a Nossa Senhora, a forma como ele saúda aquela pequenina jovem. Os teólogos vão dizer que entre 14 a 16 anos era a idade de Maria. E o anjo chega dizendo para ela, ave, que era uma expressão do mais alto escalão para saudar uma autoridade, para saudar um governo, um imperador. Ave César, era o que diziam quando se aproximavam do imperador, do governador romano e assim por diante. Ave Maria, ave cheia de graça. Olha a saudação, no mais alto, na compreensão humana, no mais alto escalão, daquele que ocupava uma posição de comando. Ave César, era assim que saudavam, Ave Maria, cheia de graça. A saudação do anjo já está exaltando Maria e colocando ela lá no topo, nesse entendimento humano, colocando ela no topo como uma mulher importante diante de Deus, uma mulher escolhida. Deus escolheu Maria. Deus quis escolher Maria entre todas aquelas jovens, diante daquelas promessas, porque diz, a história, os teólogos da nossa igreja contam para nós, e o magistério da igreja também confirma isso ao longo de todo o percurso de nossa história da Igreja Católica Apostólica Romana, que as meninas daquela época esperavam sim a promessa ser cumprida, mas nenhuma delas sabia que isso seria com ela ou com a outra. Maria não sabia que seria com ela, mas é claro, uma menina que já era preparada por nosso Deus. E olha essa saudação, olha como que o anjo chega nessa expressiva saudação. Ave, ele está dizendo, você é importante, Maria.
E ela, perturbada, se coloca a pensar o que significaria essa saudação. É claro que aí é o início do que o anjo tinha como mensagem para esta menina, mas a partir da saudação já dá para esperar o que realmente Deus desejava, e Deus a colocava, acima de tudo, como a cheia da graça. Cheia da graça de Deus, plena da graça de Deus. Como se dará isso? Que é isso que está acontecendo comigo? Coloca-se Maria a perguntar. Então, depois, é claro, nós não vamos continuar hoje essa leitura, mas vocês já conhecem a história, e o anjo vai anunciar para ela o que estará acontecendo. Será a mãe do Emanuel, o Deus conosco. Nada mais do que isso, né, gente? Emanuel, Deus conosco. E eis aí a jovenzinha escolhida para ser a mãe de Deus. Ave cheia de graça. Ave cheia de graça. E, gente, nesta saudação, é aí que nós trazemos a expressão da nossa oração que nós fazemos no nosso dia a dia, que a igreja nos ensinou a fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, ou o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. É isso que o anjo disse para ela. É isso que nós estamos anunciando a partir desta passagem bíblica que está aí em Lucas, no capítulo 1, versículos 26 ao 29. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Emanuel, Deus conosco. E aí, é claro, a resposta a Santa Maria, a igreja elabora ao longo da sua história. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A igreja reconhecendo Maria como essa que intercede por nós agora, no momento presente e no nosso momento derradeiro, onde estaremos nos encontrando com o nosso fim último, com o próprio Cristo Jesus. Esta saudação nos leva a pensar exatamente, a vivermos a mesma cena da saudação do anjo. E nos coloca no lugar do anjo em saudar Maria. E podemos saudar Maria a cada Ave Maria que nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E é disso que nós vamos nos aprofundando, dessa riquíssima leitura, mas também desta herança em que a igreja recebe do próprio anjo do Senhor, e a igreja a coloca em prática no seu dia a dia, fazendo a sua súplica, elevando a Deus por intermédio de Nossa Senhora nesta oração. E a igreja que nos apresenta a importância de tamanha saudação a Nossa Senhora. E aí então nós temos esta beleza que se chama o rosário, né? Aqui podemos chamá-lo de terço. Nossa Senhora de Fátima, ela aparece com um título lá em Fátima como Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Esse é o nome completo para a senhora que aparece em Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, porque ela mesma aparece rezando, inclusive esta manifestação de Maria em Lourdes, quando ela aparece para Santa Bernadette, ela aparece, ela rezando, ela recitando, Maria recitando o terço. Para quê? Para mostrar que esta oração é importantíssima. Então, ela mesmo reza e ela pede, rezem pelo mundo, rezem o meu rosário, rezem o meu santo rosário. Eu quero aqui só explicar uma coisa, né?
quando ela falava lá, reze o meu Santo Rosário, há uma interpretação aí de que é o terço. Rezem o terço. Contudo, tá? Nós temos sim o rosário, que é esse maior, eu tenho insistido com vocês, que são 4 terços em um só. Então, quando nós rezamos o rosário, nós oferecemos para Maria 4 coroas. Cada terço que nós rezamos, nós oferecemos uma coroa para Nossa Senhora. Nós estamos coroando ela como nossa mãe, estamos coroando ela como nossa rainha, estamos dizendo, mãezinha, eu sou teu, mãezinha, eu sou tua, a minha família é tua. Todos os pedidos que você coloca para ela na intenção do seu Santo Terço, né? A cada terço rezado, seja ele dentro do rosário, seja ele meditado, conforme o que a igreja orienta, para cada dia tem uma meditação em específica durante a semana, e a igreja vai ensinando isso, e a cada oração do Santo Terço é uma coroa que nós oferecemos a Maria, reconhecendo ela como nossa rainha, mãe de Deus, mãe da igreja, nossa mãe, mãe da humanidade. Gente, o terço, a oração do terço, a oração do rosário, salva vidas, salva almas, salva pessoas. Isto é o que Nossa Senhora ensinou. E ao longo da história, os santos nos mostram isso. Por exemplo, São José Cafasso, numa manhã, passando pelas ruas de Torino, encontrou uma pobre mulher que caminhava toda curva, recitando devagarzinho o rosário. Indagou-se por que ela rezava tão cedo naquele lugar, ali na rua. Então ela disse que estava limpando as ruas. Confuso, o santo pediu que lhe explicasse o que queria dizer aquilo. Ela respondeu que naquela noite, nas ruas daquela vila, havia sido noite de carnaval, havendo muitos pecados cometidos ali. E rezando então o terço, o Santo Rosário, ela perfumava o local manchado pelo pecado. Então ela rezava pela conversão dos pecadores. Ela rezava pedindo misericórdia, e ela recitava ali naquela manhã, bem cedinho naquelas ruas, o terço. Então, gente, o terço, como que eu posso rezá-lo? Posso rezá-lo andando na rua. Como que eu posso rezá-lo? Eu posso rezá-lo durante a minha caminhada, durante o meu passeio. Posso rezá-lo dentro do meu carro, enquanto eu estiver no trânsito. Posso rezá-lo na capela, posso rezá-lo na igreja, posso rezá-lo diante do Santíssimo, posso rezá-lo, gente, em qualquer momento, em qualquer hora. O Santo Terço é assim, né? Ou Santo Rosário, como prefiram. Nossa Senhora aparece com esse título do Santo Rosário. Os nossos grandes santos, né? Eles dizem que o Santo Rosário, recitar o terço, faz bem para todos os pecadores, mas também faz bem aos bons e aos santos. Ele abrange a todos nós, abrange aquele que está no pecado, abrange aquela pessoa que já é boa e abrange aquela pessoa que já é santa. Quanto mais santo e rezar o terço, mais santo será, mais na presença de Deus estará. Quanto mais a pessoa for boa e rezar o terço, melhor ela ficará. E as pessoas pecadoras que nem sequer rezam, mas aqueles que estão na presença do Senhor e de Maria, rezam por estes pecadores, rezam por esta conversão. A conversão chega, gente. É o que nós estamos entregando ao longo de todo este mês, aqui nas nossas manhãs, rezando pela conversão do mundo, rezando pela nossa conversão pessoal,
do nosso dia a dia, rezando pela conversão dos nossos familiares, rezando pela conversão daquele nome que você colocou aí em particular, pedindo que Nossa Senhora conceda esta graça. É pela oração do Santo Terço, gente, é pela oração do Santo Rosário que nós vamos vencer. Diz a história que a partir do momento em que Nossa Senhora em Fátima revelou que a oração do Rosário, ela é importante e capaz de mudar qualquer percurso, diz que a partir dali não tem crise econômica que aguente a oração do justo, rezando o terço, rezando o Rosário, não tem guerra, não tem nada que possa permanecer, se a humanidade rezar, se os cristãos os cristãos rezar pela humanidade, vão me corrigir melhor assim. Nós cristãos católicos, apostólicos, romanos, filhos e filhas de Maria, precisamos rezar pelo mundo. É por isso que nós estamos entregando todos os dias o fim da pandemia, confiando em Nossa Senhora. E ao longo dos dias aí, você precisa rezar o seu terço. Ao longo do dia você precisa rezar o seu rosário. Quando termina a nossa pregação aqui, quando eu termino o nosso momento de oração aqui, que eu fecho as câmeras, que eu saio aí ao vivo, né, que eu vou me recolher, o que eu faço, gente? Eu organizo aqui a capela, são 10 minutinhos para organizar a capela após a live, e eu pego o meu rosário e vou rezar. Sempre rezo aqui diante do Santíssimo, mas os 2 últimos dias eu fui fazer uma pequena caminhada. E na pequena caminhada eu levei o meu terço para rezar o meu rosário. E caminhando e andando, fazendo a minha caminhada, rezando e entregando para Nossa Senhora. E é poderoso, gente, essa oração alivia o coração. Faça essa experiência, você que ainda não reza o terço todos os dias. E você que reza já o terço todos os dias, eu te desafio como a comunidade Amor Maior foi desafiada por Nossa Senhora, pela boca de um sacerdote, o Padre Guilherme, que nos acompanha lá em Paraíso das Águas. Nós fomos desafiados a rezar o rosário todos os dias. A partir dessa experiência, gente, acredite, que leveza na alma, que leveza no caminhar. Rezar o rosário todos os dias nos traz a sensação de estarmos leves, de estarmos na presença de Nossa Senhora. O rosário é uma corrente de salvação. Nós entramos em comunhão com a igreja peregrina ao rezar, porque é própria Nossa Senhora, ela própria vai nos unir a todas as orações do mundo inteiro e nos unir o melhor em Cristo, o seu Filho, porque é isso que ela faz conosco no momento em que nós estamos rezando. Eu quero aqui trazer para vocês um testemunho muito particular da força do rosário, da força de rezar o terço todos os dias. E essa história particular é uma história minha mesma. E eu quero contar para vocês aqui. Quando a minha mãe ficou grávida dessa pessoa aqui, né? Ela começou a sua gestação e foi uma gestação complicada. Foi uma gestação difícil. E essa gestação, por ser complicada, já no 3º mês, apontava que poderia não dar certo. Até o fim, a criança não chegaria ao final da gestação dos 9 meses para o seu nascimento. E conta, a minha mãe é que conta essa história, né? E ela que repassou para mim essa história. Então ela conta que a minha avó paterna era muito devota de Nossa Senhora e ela rezava o terço todos os dias. E a minha avó paterna, ela um dia passou na igreja de manhã, foi na igreja, comprou 3 terços lá na secretaria, e ao comprar esses terços, ela pediu para que o padre abençoasse os terços, o padre abençoou, depois ela fez uma entrega lá dentro da igreja. Ela rezou o terço e disse a Nossa Senhora, Nossa Senhora, minha mãe, que esta criança possa ser gerada e ela possa vir à luz.
que a minha nora possa ser resguardada e possa também, com vida, dar à luz. E que se for para a minha nora ou o meu netinho que está para chegar, se for para eles morrer, que eles não morram, mas que o Senhor aceite-me como oferta a Ti. Que o Senhor possa me levar no lugar desta minha nora e deste meu netinho. No caso era eu, netinho, tá, gente? Vocês estão entendendo a história, né? E aí, a minha avó chegou em casa e entregou para minha mãe o terço e contou para minha mãe: filha, fique tranquila, eu já conversei com Nossa Senhora e Nossa Senhora me atendeu. Nossa Senhora ouviu as minhas preces e não vai acontecer nada com o seu menino. Você vai levar esta gestação até o final e o menino virá à luz. E aí a minha mãe conta que a avó contou para ela como foi a oração. E a oração foi exatamente esta: não leve a minha nora, não leve o meu netinho, mas leve-me como oferta no lugar destes. E, gente, então a minha mãe foi levando a gestação até o fim e fazendo o que a minha avó pediu: rezar o terço. E minha mãe conta que rezava o terço. E a minha avó rezava de lá. Minha avó dizia: eu estarei rezando também, minha filha, todos os dias, para que dê certo a sua gravidez. E, gente, passou-se os meses com dificuldade, mas passou. Chegou, então, o derradeiro dia, chegou o momento de dar à luz. E a minha avó materna era a parteira. A avó paterna é a que estava rezando o terço. A materna, a parteira. E minha avó, com muita experiência de muitos partos que ela já havia assistido, ela pediu para o meu avô paterno levar a minha mãe para o hospital para dar à luz no hospital. Vocês sabem que naquela época a maioria dos partos era em casa, com as parteiras, mas a complicação era grande para que eu nascesse, e minha avó, parteira, já sabia disso, mas o meu avô não levou. E foi complicado o parto, gente. A minha mãe conta que foi muito difícil eu nascer. Foi muito difícil eu vir ao mundo. Foi muito difícil eu vir à luz. E minha mãe então conta que foi muito esforço. Enquanto estava no quarto, a minha mãe, o meu pai e a minha avó materna, que era a parteira, estava na sala, de frente à porta do quarto onde estava acontecendo o parto, estava a minha avó paterna rezando o terço, pedindo a Nossa Senhora que eu viesse à luz. E, gente, a minha mãe conta que depois de muito cansada, depois de muito esforço, ela teve como uma espécie de desmaio. E minha mãe conta que ela lembra perfeitamente isso, que nessa espécie de desmaio, ela teve uma visualização. Ela visualizou um caixão ao lado dela, ao lado ali da cama onde ela estava nesse trabalho de parto. E ela conta que caía sobre esse caixão cinzas. Isso era uma visualização, gente. No meio do parto, no meio do trabalho do parto, a minha mãe já sem forças para poder dar à luz. E a criança, no caso eu, que com dificuldades para nascer, olha a cena, a minha avó paterna rezando o terço lá fora, na sala, o meu pai, a minha avó materna, que é a parteira, ali dentro daquele quarto, assistindo este trabalho de parto, e a minha mãe contando então para mim, né, ela conta essa história, que nesse momento em que suas vistas escureceram como uma espécie de um desmaio, essa visão que ela teve era a visão de um caixão e a visão de cinzas. É claro que eu não preciso ser mais claro para vocês que essa é uma visão de morte. A morte a rondou ali, a morte beirou ali. E aí a minha mãe conta que nessa hora eu nasci. Eu nasci nesse momento em que minha mãe viu esse caixão e viu essa cinza. Gente, na hora em que eu nasci, a minha avó paterna, que estava rezando o rosário lá na sala, caiu.
Caiu no chão. E minha mãe conta que a casa era de assoalho, aquelas casas antigas de madeira e com assoalho também de madeira, fazia um grande barulho. O pessoal que morou nesse tipo de casa sabe muito bem como é o barulho de uma casa de assoalhos. E aí, caiu ali, a gente fez um barulho. Conta a minha mãe que a minha avó, parteira, disse assim para o meu pai. Pedro era o nome do meu pai, já falecido. Pedro, corre lá na sala, sua mãe caiu. Vai lá ver o que aconteceu. Eu fico aqui com a criança e com a menina, que é a minha mãe no caso, né? E meu pai foi socorrer a minha avó, ainda com vida. Socorreram, tinha carro ali por perto, levaram ela para o hospital. Minha avó ficou num estado praticamente de coma durante 14 dias. E conta a história que a minha mãe, depois já recuperada do parto, no 14º dia foi fazer a visita para a minha avó paterna que estava internada. Chegando lá naquela visita, a minha mãe e o meu pai entraram no quarto. E até aquele dia, gente, a minha avó não tinha expressado um só sinal. Um só sinal. E naquele dia a minha avó teve força de se comunicar com a minha mãe. E minha mãe conta que ela só fez um sinal. Que ela abraçou-se e fez como que nanando. Deitada ali no leito, ela só fez isso. Tinha uma outra filha dessa minha avó que estava no quarto juntamente com meu pai e minha mãe. E disse para minha mãe, Rosana é o nome da minha mãe, ela quer ver o neném. Minha mãe conta que eu estava na recepção do hospital com uma outra pessoa. Acredito eu que o hospital, a direção, tenha permitido a entrada daquele bebê, que era eu, para que minha avó pudesse me ver. Gente, foram buscar a criança, introduziram-me naquele quarto. Minha mãe colocou-me no peito da minha avó. Minha mãe relata que naquela hora uma lágrima correu dos olhos da minha avó. E aquele foi o último dia de vida da minha avó. Ninguém tem maior amor do que aquele que entrega a sua vida pelos seus. Nossa Senhora aceitou a minha avó como oferta viva para que eu estivesse aqui. Nossa Senhora com certeza também tinha uma missão para mim, tem uma missão para mim. Nossa Senhora preservou a vida de minha mãe e a minha vida, e aceitou a oração humilde, simples, sincera e pura da minha avó. A minha avó partiu naquele dia. A família inteira considera que a minha avó partiu no momento em que eu nasci. No momento em que eu vi o mundo, Nossa Senhora recolheu a minha avó. A intercessão de Nossa Senhora na minha vida é poderosa, eu tenho certeza que também na sua. Hoje eu tenho um sentido na minha vida que é a partir dessa história. E o sentido da minha vida é exatamente a leitura fundante da comunidade do qual eu sou fundador, a comunidade Amor Maior. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E vós sois os meus amigos. Nossa Senhora deu o seu sim para o seu filho, para a salvação. O seu filho deu a nós a sua vida inteira por amor. Compete a mim agora devolver. Compete a você devolver este amor extremo, que independe da minha bondade, do meu pecado ou não. Porque Jesus e Nossa Senhora só sabem amar. Que nós possamos aprender também com essa Senhora Rainha do Amor, e por intermédio do rosário, do Santo Terço diário, de cada dia, aprendamos a entregar aquilo que seja a vontade de Deus, e possamos receber de Deus também essa vontade. Essa é a minha história com o rosário. É claro que essa história me marcou desde o meu nascimento, por isso marca a minha vida inteira. Sou marcado por Maria, sou marcado por Nossa Senhora. Você também é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Bendito seja o santo nome de Nossa Senhora. Amém.